Direito da Federal do IT. Boa noite a todos e boa noite a todas. No primeiro momento eu quero dizer da minha satisfação em poder estar aqui palestrando na minha casa, né? Hoje minha casa, a Faculdade Nacional de Direito, acho que desde a minha aprovação do concurso, é a primeira vez que eu participo do evento como palestrante, não como mediadora de mesa. E eu fico bastante satisfeita e agradeço em relação a isso ao Fábio. Eu faço duplo agradecimento, porque é graças ao Fábio que eu estou palestrando, e também graças ao Fábio que eu sou professora da Faculdade Nacional de Direito. E digo mais, que é graças ao Fábio que há um novo condicionalismo latino-americano, que foi a questão decisiva, eu acho, no meu concurso, para que eu esteja aqui nessa casa. Então, no primeiro momento, eu também agradeço aos alunos que ajudaram na realização desse evento. Sem eles nada é sempre possível, tá? E também a Larissa, fiel amiga e companheira. O meu trabalho hoje, a minha parte nessa fala, que é o painel da diversidade e da participação popular, é em relação à participação popular. E, na verdade, o que eu pretendo desenvolver aqui um pouco é uma parte do constitucionalismo que me incomoda pessoalmente e talvez seja ele a parte mais difícil, nevrálgica dos meus estudos em geral, em especial no meu estudo de doutorado, que é a questão da participação popular e a reforma constitucional, ou da participação cidadã, a participação do povo presente em relação à questão do passado. E em relação a isso, é que eu pretendo então falar sobre a perspectiva das reformas constitucionais nas constituições da América do Sul. E vou dizer da América do Sul, tomando um pressuposto epistemológico aqui em relação ao marco teórico de abordagem do nosso seminário e também das nossas discussões. No primeiro momento, tomando as questões trazidas pelos nossos espanhóis, também nesse caso colonizadores, Vicente del Mal, nós poderíamos apenas dizer que se formos falar no novo constitucionalismo latino-americano como eles propõem, nós teríamos um problema de exclusão. E esse problema de exclusão seria um problema muito sério, na minha perspectiva, em relação aos demais países da América do Sul. E eu, a própria apresentação deixou bem claro, e brincando um pouco com o professor Eduardo Valls antes, eu sou menos brasileira, menos argentina. Então, nessa perspectiva, ao dizer que o novo constitucionalismo pressupõe a existência apenas das constituições, vamos chamar assim, andinas, a Constituição Bolívia, Venezuela e Equador, estaríamos deixando de lado a primeira experiência forte sul-americana do constitucionalismo, que é a Constituição da Argentina de 1853. Nesse sentido, então, eu proponho metodologicamente que não se fale em constitucionalismo latino-americano, e sim constitucionalismo sul-americano. E digo mais, porque se formos incluir a questão latino-americana, teremos um problema, que é o que é Latino-América. Enquanto Sul-América, nós temos uma discussão bastante precisa. Essa necessidade do poder constituinte ativador, ou do momento constituinte ativador, que se refere ao mal viciano, como características iniciais necessárias dessa questão da democracia radical, no novo constitucionalismo, ela, na verdade, serve para explicar por que as novas constituições, por eles chamadas bolivarianas ou andinas, elas vêm de reformas constitucionais. Não dá para esquecer desse pequeno detalhe. Em relação à Constituição do Brasil, e também explicando por que eu preciso chamar de constitucionalismo sul-americano e não latino-americano, se fosse assim, como o professor Sérgio falou na palestra dele, nós teríamos um problema. Nossa Constituição ela é o urubu democrático em relação à sua Assembleia Constituinte. Tem razão. Por quê? Porque nós não tivemos uma Assembleia Constituinte nos moldes tradicionais que uma Assembleia Constituinte deve ser realizada. Nós tivemos, na verdade, uma reforma à Constituição de Fato de 67, que estabeleceu ao Congresso Nacional as potestades constituintes, quando, na verdade, se tratava de um poder constituído, regulado e organizado pela ditadura militar. Então, se nós tivermos que pensar que só vai estar no marco
desse novo constitucionalismo latino-americano constituições que tenham passado por discussões em relação à iniciativa popular, referendo, que eles chamam referendo ativador, essa é a expressão utilizada, referendo constituinte ativador, a democracia radical, é bonita a explicação, nós também deixaríamos de fora a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela é, em relação à questão de participação popular, extremamente deficiente. Se ela tem avanços em relação ao reconhecimento de direitos fundamentais, em relação à questão da participação popular e da sua legitimação, ela é quase, ou talvez mais, deficiente que a Constituição de Pinochet do Chile de 1980. Então, notem o seguinte, eu sou quase obcecada pela questão sul-americana, né? Como dizia o Piazzolla, soy del sur, vuelvo al sur, tengo el sur em mi coração, e, na verdade, proponho aqui, então, conversar um pouco sobre essa pequena parte da minha pesquisa de doutorado, que é em relação às reformas constitucionais. O que eu pretendo aqui? É fazer uma pequena discussão ou uma pequena classificação sobre a participação popular nos textos constitucionais sul-americanos. Deixei de fora, e a pergunta que eu fiz ao professor Bolonha era direcionada a mim mesma, deixei de fora, por enquanto, as constituições do Suriname e da Guiana. Guiana Francesa, vocês sabem, é parte da União Europeia, então não entra na nossa discussão, porque é a América do Sul, mas peço desculpa aos senhores, porque não trato, ainda que falando da América do Sul, de Guiana e de Suriname na minha discussão. O que é, então, portanto, essa minha proposta de dizer, vamos incluir, para além das constituições novas, do novo constitucionalismo, também aquelas constituições velhas. Por que constituições velhas? Toda discussão sobre a criação do novo constitucionalismo latino-americano ou sul-americano passa pela percepção de que as constituições do período anterior, e aí, por exemplo, o Dalmau e o Viciano colocam a nossa Constituição de 88, elas partem de um pacto liberal-conservador. São constituições do liberalismo ou do conservadorismo, herdadas de uma perspectiva ou tanto da raiz norte-americana, da 1787, Constituição Americana, ou então das ideias iluministas modernas da Revolução Francesa. Mas é interessante que a primeira Constituição, a experiência, vamos dizer assim, constitucional mais duradoura da América Latina, da América do Sul, sempre me corrijo, porque eu sempre acabo falando América Latina quando eu quero dizer América do Sul. Faço aqui uma prelação dizendo que eu vou falar da América do Sul e sai América Latina. Mas a experiência constitucional mais perene, por assim dizer, da América do Sul é a Constituição Argentina de 1853, uma Constituição que teve apenas 4 reformas constitucionais desde a sua Constituição. Porque ela é uma Constituição, obviamente, pensada no Pacto Liberal Conservador, tipo do século XIX, mas é uma Constituição que já traz no seu artigo 30 uma possibilidade de participação popular. E é interessante porque o artigo 30 é o artigo da reforma da Constituição. Quando eu falo que a questão da reforma, da participação contemporânea, da participação popular, é uma questão que é quase uma obsessão para mim, é porque eu vejo dificuldade na ideia do governo dos mortos sobre os vivos. E, portanto, eu entendo que reforma constitucional é sim democracia. Eu entendo que reforma constitucional é sim a possibilidade daqueles que estão nessa terra, neste momento, de viver sob os impérios da lei desejada, da lei escolhida, e não a lei do outro, como falávamos antes aqui, a lei daqueles que nos precederam. Então, a Constituição Argentina é bastante interessante, por quê? Porque quando ela fala de reforma constitucional, no seu artigo 30, ela exige que, para que seja levada a cabo a reforma, se ative uma convenção constituinte específica para levar os efeitos à reforma. E interessante também dessa Constituição, que é uma Constituição do século XIX, é que ela prevê a possibilidade da sua reforma total. Tal ocorre de mesma forma com a Constituição Uruguaia de 67. A Constituição Uruguaia tem diversas reformas, a mais importante é de 2004, mas ela é uma Constituição de 1967. E no seu artigo 333, tem, talvez para mim, a forma mais perfeita ou mais desenvolvida da possibilidade de participação popular na reforma constitucional.
E digo mais, o Uruguai permite a reforma total da sua Constituição, o Uruguai determina a existência de uma Assembleia Constituinte de reforma, e quando a reforma for feita no sistema das emendas constitucionais, para a linguagem ser feita de acordo com as nossas perspectivas da compreensão do constitucionalismo, afinal de contas eu falo aqui também para os alunos da Nacional, quando prevê as emendas constitucionais levadas a cabo pelo Congresso Constituído, determina a existência de um plebiscito de reforma. Para quê? Para a validade da reforma. Então, contrariando o Viciano Dalmau, as formas de participação popular, a necessidade da cláusula constituinte ou do referendo ativador do poder já existe desde o século XIX na Argentina e da Constituição Uruguaia de 1967. Então não é uma novidade sul-americana essa existência. O que eu tenho sim em relação a essas constituições é um desenvolvimento maior sobre essa necessidade de participação popular. Porque, como eu falo para vocês, poderíamos dizer que a Constituição da Argentina ou a Constituição do Uruguai, elas também estão insertas naquele marco liberal. Não dá para deixar de dizer que talvez o Uruguai seja o estado sul-americano onde mais se pratique democracia direta. E tem uma razão de ser um estado muito pequeno, que tem mais ovelhas do que pessoas, e que é mais fácil que a gente consiga fazer dessa forma, né? Essa é uma hipótese que talvez a gente tenha que levar em consideração. A Constituição do Chile, Constituição de Pinochet, é talvez uma das constituições mais interessantes, e o professor Bolonha não está aqui para falar sobre hiperpresidencialismo, porque a Constituição do Chile de 80, ela é a que dá mais poderes para o presidente. Inclusive, o poder de criar a lei de reforma é de iniciativa do presidente, que pode, se ele quiser, estabelecer a possibilidade do plebiscito. E vocês devem lembrar muito bem da famosa história do plebiscito de Pinochet do sim ou não, né? Que foi, na verdade, levada a cabo por quem? Por força do próprio ditador, com pressão internacional, por ausência de participação naquela Constituição. Então, a Constituição 80 Chile é talvez a Constituição mais soturna em relação à participação popular. Por quê? Porque ela estabelece, ela dá as mãos, o texto constitucional, pelo menos, né? Ela estabelece, no seu artigo 32, dentre os poderes do presidente da República, aquele de fazer ou ativar as leis que bem entende. E as leis que bem entende são entendidas também as leis de reforma, e dizendo mais lá que ele poderá, se achar interessante, levar a questão do plebiscito. A Constituição de 88, eu estou fazendo uma cronologia das constituições vigentes na América do Sul, só lembrando que eu esqueci de dizer no início, mas isso faz parte, ali na minha tese de doutorado, faz parte de um projeto de pesquisa que é desenvolvido na Universidade de Buenos Aires, subsidiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia argentino, chamado Constituições Sul-Americanas, certo? Que é um projeto que a gente desenvolve desde 2003. E a partir de então, nossa ideia é compilar os institutos do constitucionalismo na América do Sul, tentando provar que todos os institutos típicos de direito constitucional encontram-se nas constituições sul-americanas e mais. As constituições sul-americanas, elas inovam institutos jurídicos impensáveis no modelo de matriz europeia ou americana, coisas que se constroem a partir do Sul. E o presidencialismo, na forma com que ele é feito, ele também é uma construção do Sul, certo? Nós não temos experiências parlamentaristas nas constituições sul-americanas. Tivemos uma única experiência parlamentarista nas constituições sul-americanas, que é a reforma, a Constituição de 1946 do Brasil, que levou a cabo o parlamentarismo conforme, de acordo, para que o presidente João Goulart pudesse continuar no poder no pré-golpe já da década de 60, 1961, a famosa ideia da legalidade. Então, a Constituição de 88, então estou seguindo a cronologia, que é depois a do Chile, talvez esse seja o pior momento em participação popular que nós podemos verificar na América do Sul. Ela é uma Constituição que não permite participação popular para a emenda constitucional. Não é que ela não autoriza, não é que ela não preveja que não ocorra, ela não permite. Por quê? Quando se fala em democracia na Constituição brasileira, a famosa cláusula, todo poder emanando do povo e será exercido na forma desta Constituição, estabelece, por exemplo, no artigo 60, que reforma constitucional
é algo de competência do poder constituído, portanto, do Congresso Nacional. E não poderia ser diferente pela própria origem da Constituição de 1988, que é, no seu chamado Poder Constituinte Originário, na verdade, uma reforma da Constituição de 67. Então, como ela já é fruto do Constituído, ela continua constituída. Não podemos falar em poder constituinte, eu tenho uma hipótese que nós sequer podemos falar em reforma constitucional na Constituição brasileira, mas é uma hipótese forte que não reforma constitucional tal como ocorre no constitucionalismo sul-americano. O que nós temos é o poder de emenda, que não é a mesma coisa que reforma constitucional, certo? As constituições sul-americanas, elas fazem, principalmente as novas constituições, uma diferenciação muito forte entre o que é reforma constitucional e o que é emenda constitucional. Reforma constitucional é aquela que pode reformar total ou parcialmente a Constituição, que trata dos sistemas mais sensíveis. Algumas constituições, por exemplo, determina que só será levada a sua modificação se houver Assembleia Constituinte. Por exemplo, acho que a Constituição, se não me engano, da Colômbia, ela diz que quando se faz em relação a direitos fundamentais ou algo do gênero, a Constituição da Colômbia, ela diz que só por Assembleia Constituinte. Então, as Constituições, geralmente fazem uma diferenciação. Reforma constitucional, aquela que toca nas questões sensíveis constitucionais, como direitos e garantias fundamentais, discussões sobre cargos públicos e questões de poder, e relega ao Congresso Nacional Constituído o poder de emenda, que é o poder de mudar texto constitucional, não nas questões estruturais, mas sim das outras formas. E a maioria delas, mesmo assim, determina a existência de participação popular a posteriori no que chamamos de referendo, certo? Então, a nossa Constituição, ela só tem o poder de emenda. Por quê? Porque o poder de reforma típico da Constituição, aquele previsto no artigo 3º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está extinto e morto, porque o ADCT determinava uma única vez, depois de 5 anos, haverá revisão constitucional. Então, a hipótese inicial minha é que nós não temos poder de reforma na Constituição de 88, temos um poder de emenda, que na verdade é apenas uma lei com um critério muito mais dificultoso de ser aprovado do que as leis comuns, certo? E é por esse motivo que a nossa Constituição é das poucas constituições da América do Sul que traz cláusulas pétreas. Por quê? Cláusulas pétreas. Porque as demais constituições, elas não são taxativas como cláusulas. Elas falam em impossibilidade de reformas em alguns conteúdos pétreos. E os argentinos, eles fazem essa diferenciação de forma muito precisa ao dizer que cláusulas pétreas não são conteúdos pétreos. Conteúdos pétreos são aquelas questões estruturais tão fundamentais da Constituição que, caso haja o seu abolimento por uma reforma constitucional, implicará na própria abolição da Constituição vigente. Enquanto que as cláusulas pétreas são limites ao poder constituído estabelecido pelo poder constituinte. E a nossa Constituição é uma que adota esse sistema, que é um sistema provavelmente importado da Constituição espanhola de 78, que é a que mais se assemelha, digamos assim, a esse modelo. Então, eu estou dizendo o seguinte: nós temos um primeiro momento do constitucionalismo liberal ainda da América do Sul, onde florescem duas constituições, a Argentina e depois a Constituição Uruguaia, ambas prevendo participação popular na reforma constitucional, exigindo que, para que se deve efeito uma reforma constitucional, que haja Assembleia Constituinte ou então plebiscito. No Uruguai tem as duas fórmulas, por isso eu digo que é melhor. Em 1991, então, surge talvez o paradigma do novo constitucionalismo latino-americano, que é a Constituição da Colômbia. A Constituição da Colômbia, ela é uma das constituições mais detalhistas da nossa América Latina, e ela, além de coisas muito boas, ela tem uma patologia constitucional, que é transformar a Corte Constitucional em Assembleia Constituinte permanente. Por quê? Porque só é considerado direito constitucional na Colômbia se a Corte Constitucional se pronuncia a respeito do que é direito constitucional. Mas como aqui não me interessa as questões descritivas, eu ainda estou no plano da prescrição dos sonhos, eu fico no contexto constitucional. Como dizia a professora Daniela antes, né? A questão da prescrição, não a descrição dos fatos. Mas a Constituição, então, da Colômbia, ela trabalha com a ideia de conteúdos pétreos, a saber, né, que a Constituição ela não pode ser reformada
naquelas questões mais substanciais, que teriam a ver com a estrutura do Estado, mas, de qualquer forma, ela estabelece na sua organização a ideia de Assembleia Constituinte de Reforma, ou Assembleia ou Convenção Constituinte de Reforma. Ela é uma das constituições que mais trabalha com a questão de participação popular e acesso às estruturas de poder, e essa é a parte interessante que é inaugurada com a Constituição Colombiana de 91, a ideia de que o cidadão colombiano ou estrangeiro colombiano, ou estrangeiro em território colombiano, eles têm maior acesso ao poder público. Então, uma das partes interessantes em relação à Constituição colombiana é a possibilidade de qualquer sujeito que esteja habitando na Colômbia de impetrar ou de demandar perante a Corte Constitucional uma demanda de constitucionalidade. É interessante que sequer você precisa ser cidadão colombiano para levar a efeito a esse tipo de acesso em matéria constitucional no seu, nessa perspectiva. Então, a maioria dos autores de direito constitucional latino-americano vai identificar, então, na Constituição colombiana o início, principalmente no que diz respeito à ideia de participação popular ou de acesso popular às estruturas do poder. E por esse motivo, então, sendo como marco inicial desse novo constitucionalismo latino-americano no que concerne a ideia de participação popular, ou assim chamada democracia radical. Interessante que quando a Assembleia Constituinte ela está ativada na Colômbia, Assembleia Constituinte de Reforma, o poder de emenda do Congresso Nacional, que é atribuído ao Congresso Nacional, fica suspenso até que se termine, por exemplo, a Assembleia Constituinte Reformadora feita pelos colombianos. A Constituição do Paraguai é mais uma daquelas, Paraguai 92, é mais uma daquelas constituições que faz a diferenciação entre necessidade de Assembleia Constituinte para a reforma constitucional e emenda constitucional levada a cabo pelo Poder Constituinte já constituído, ou o poder de reforma feito pelo próprio Congresso. E essa Constituição é uma daquelas constituições com características temporais também. Por exemplo, determinava que a reforma constitucional só poderia se proceder depois de 10 anos de existência da Constituição paraguaia, e o poder de emenda feito pelo Congresso só seria ativado após 3 anos. A Constituição do Peru, ela é uma Constituição onde a reforma constitucional ela é levada a cabo pelo próprio Congresso, ela não faz diferenciação de uma forma e outra, mas exige necessariamente que, para efeitos da validade da reforma, haja, na verdade, um referendo. Chegamos na Constituição da Venezuela, 1999, e a Constituição da Venezuela também é daquelas que, para a sua cláusula de reforma, projeto de reforma, exige a existência de referendo para levar para a validade da reforma. E a gente lembra bastante, quando a gente fala da Venezuela, da inúmera quantidade de referendos que foram feitas em relação a mandato do presidente, né? Ativada a reforma por iniciativa do presidente, só ia ter validade após, então, a passagem pelo referendo. A Constituição da Bolívia, 2008-2009, porque a Constituição da Bolívia passou por um referendo antes da sua vigência, então, na verdade, ela termina em 2008 e ela passa a valer a partir de 2009, por quê? Porque ela teve aquele referendo ativador constituinte da democracia radical ao que se refere os nossos colonizadores, né? Viciano e Paulo Valencianos, né? Os pensadores valencianos. Eu brinco com o professor Dalmal, que na verdade ele segue a mesma lógica que ele quer combater, né? Quando ele está em sala de aula, ele parece estar nos colonizando. Esse é um bom modelo, este é um bom modelo, aceite o meu modelo, né? E é a brincadeira dele, porque ele faz uma diferenciação teórica, metodológica entre o neoconstitucionalismo latino-americano e o neoconstitucionalismo, para dizer que eles não são neoconstitucionalistas. E ele tem tanto ódio do neoconstitucionalismo, mas tanto ódio do neoconstitucionalismo, que ele parece estar doutrinando pelo neoconstitucionalismo. Ele é bastante interessante, o professor Dalmon. Então, a Constituição boliviana era daquelas constituições que permite, olha que interessante, a reforma total da Constituição. Isso é muito interessante, porque existem 3 constituições no
sul-americano, Argentina, Uruguai e Bolívia, que permite a sua destruição ou sua abolição pelo procedimento de reforma constituinte. Isso é muito interessante e existe um estudo do professor Ares de Corral, da Universidade de Oviedo, que diz o seguinte: uma Constituição efetivamente democrática ou uma Constituição radicalmente democrática é aquela que prevê a sua própria destruição. Caso contrário, ela não é possível. Então, o que eu acho interessante dessas três constituições, Argentina, Uruguai e Bolívia, notem que elas têm temporalmente mais de século de diferença entre uma e outra. A Constituição da Argentina é do século XIX, a Constituição da Bolívia é do século XXI, passa do Uruguai ali no meio do caminho. Elas são constituições que prevêem sua própria abolição. Então, elas são, para mim, um exemplo de participação atual da possibilidade, daquilo que o povo pode fazer, ele pode desfazer, aquela ideia de que existe uma participação atual e contemporânea, ou seja, o direito de viver sob o império das próprias leis, o direito da geração presente de viver sob o império das próprias leis. A Constituição da Bolívia, claro, ela tem uma vinculação muito grande também com o poder constituinte originário, porque ela prevê, por exemplo, nos métodos de interpretação que a Corte Constitucional Plurinacional Boliviana deve seguir, ela diz que o primeiro método é a vontade do poder constituinte originário, certo? É uma das poucas constituições, ou talvez a única que eu conheço, que traz métodos de interpretação constitucional no corpo da Constituição, certo? Ela tem essa característica e ela vai dizer que um dos principais métodos é busca da vontade do poder constituinte originário. E, por fim, tratando da querida Constituição do Equador, que, nas perspectivas do professor Bolonha, é a que dá mais poderes, pelo visto, ao presidente, a Constituição do Equador, ela prevê uma situação bastante interessante, que é a seguinte: ela diferencia entre reforma constitucional por emenda, que é feita pelo próprio Congresso Constituído, e reforma constitucional pelo Poder Constituinte da Assembleia Constituinte de Reforma. Só que a Constituição do Equador ela traz uma questão interessante, que é saber quem decide se a Constituição vai ser feita por emenda mais referendo, ou se vai ser feita por ativação de uma nova Constituinte de Reforma, é a Corte Constitucional Equatoriana. Então é a única das constituições que traz o Poder Judiciário, que não é o poder, digamos assim, democraticamente estabelecido, para decidir qual das formas é a participação democrática. Então, dentro da reforma constitucional, a novidade que eu tenho como instituto vindo do Equador é essa participação, ou essa atribuição de poder ao Poder Judiciário, que não é legitimamente o poder estabelecido para reformas constitucionais, para decidir qual é a forma de reforma que vai ser levada a cabo num caso ou no outro caso. Então é bastante interessante a situação do Equador. Então, para não me delongar mais, certo? Sabendo que o dia foi longo, eu fico por aqui, fico aberta a perguntas e proponho, né? Minha proposta é: vamos olhar para o Sul, né? Para o nacionalismo sul-americano, né? E na verdade o meu medo é me meter com o México nessa história toda. Porque o México tem relações de poder completamente diferentes com a questão dos Estados Unidos que nós não temos na América do Sul, né? Então, nada contra o México, acho que a produção do direito constitucional mexicano é maravilhosa, mas o meu objeto de pesquisa, às vezes, me complica, digamos assim, né? É uma questão de simplificadora. Então, muito obrigada.